Olá, gente, tudo bem? Do canal de novo, aqui estamos na parte 2 de 3, né, do último assunto que foi feito sobre recuperação de pisos cerâmicos em áreas externas sobre laje e estudos de caso, né? Esse hoje é dia 26/12/2020. Então, o que eu vou falar hoje para vocês? Sobre os procedimentos de recuperação que foram especificados, né? E próximo vídeo, depois de uma semana, nós vamos falar sobre o restinho dos procedimentos que envolvem as juntas de dilatação e fotos da obra para vocês verem o serviço que foi executado, tá? Eu peguei trechos exatamente do laudo e foi montado esse PowerPoint aqui, essa apresentação que nós usamos para treinar a mão de obra. Eu dei uma melhorada para poder apresentar para vocês, tá? Então, para poder remover a cerâmica antiga sem danificar a camada de proteção mecânica, muito menos a camada de regularização, né, que estivesse íntegra, né, pedimos para utilizar esses rompedor da Hilt, junto com essas talhadeiras. Nós vimos no mercado dois tipos de talhadeiras, uma mais curtinha e mais larga, e a outra mais compridinha. Então, o Dirceu da Constata levou os dois modelos, e nós fizemos um teste, qual que era melhor, tá? O único que ela ficava muito agachada, aí a gente tentou dar um jeito de uma haste maior, para o rapaz lá ia ficar com dor nas costas. E ainda mais que era um senhor, né, com mais de quase 60 anos, que estava fazendo esse trabalho, coitado do cara, né? Então a gente acabou usando esse tipo aqui, que era mais larguinha, tá? E não era tão comprida, essa aqui teve melhor desempenho para remover a cerâmica velha, porque 100% foi removida, como eu falei, né? Tinha lixiviação e estava toda desbotada também, tá? Feita essa remoção, eles pegou um martelinho de inspeção, aquele que a gente usa em fachada, para receber embolso, eles batiam, a região estava de concavo, né? Eles pegavam um spray, né? E marcava aquela região fazendo aquela ameba, para quê? Não era para cortar conforme a ameba, ia lá com o disco de serra, tipo Makita, fazia o corte geométrico e a remoção, né? Com talhadeira também. Feita essa remoção, em situações em que ela tinha que retirar a proteção mecânica da impermeabilização e o contrapiso, era verificado também as condições da manta, se ela não tinha sido danificada, se ela tinha algum tipo de problema. Tanto que a construtora, não estou falando de Dirceu, né, a construtora executora dos prédios, ela contratou na região uma empresa de impermeabilização que aceitava fazer esses tipos de remendo, porque não tinha vazamento. Mas a vez estava tudo bem, nas juntas tinha vazamento, mas aí arrumou, mas o resto do prédio não tinha nenhum tipo de vazamento. Estava bom a impermeabilização, o problema era o piso e contrapiso oco, né? Mas ela lá fazia, às vezes ele fazia um remendo por segurança e tudo mais, tá? Feito isso, é feito o quê? As remendos da proteção mecânica da manta e a execução do contrapiso. Tá, utilizou-se a argamassa da Votorantim, matriz 4201, contrapiso da Votorantim e a argamassadeira de eixo horizontal. Então, na obra ficaram 2 argamassadeiras para a conta da produção, porque, afinal de contas, eram quase 12 pessoas trabalhando lá, né? O que a gente pediu? Nas regiões de corte, para remoção entre as massas com concave e resistentes, aquele corte lá queimado da Makita tinha que escovar, né, para que a hora que fizesse emenda entre massa velha e massa nova, não ia dar fissura nessas interfaces também. Esse cuidado, mesmo que a gente tome em fachada, foi tomado no contrapiso, tá? Depois que curava, porque era muito quente e tudo mais, para receber a argamassa de proteção mecânica e também a argamassa de regularização, aquele ensaio do prego, mesmo que faz em fachada, então pega um prego, risca, vê a profundidade, né? Se não está muito fundo, se está raso, esses riscos, sinal que está uma boa dureza superficial, né? Aí você pegava a lixa 120, fazia 3 séries de 10 passadas, né? Igual eu estou fazendo aqui com laser. Se não sumisse os riscos, então eu tinha uma argamassa resistente também, não pulverulenta. Então, assim, estou falando, a cada 100 metros quadrados, pega uma área lá de
um por um e faz o ensaio, ou pelo menos a cada 200 metros quadrados. A norma fala em 100, tá bom? Pode ser a cada 200 metros quadrados também. Cura, muito, muito, muito importante. Cura de 3 a 5 dias, porque é uma região com calor, é uma área descampada de pasto com muito vento e baixa umidade, podia dar fissuras de retração e comprometer, né, a emenda da massa velha com a massa nova e a emenda entre a camada de regularização com a camada de proteção mecânica da manta, aquelas remanescentes. Então, cura com lâmina d'água. Pareceu, onde você arranja aqueles chuveirinhos para ficar circulando, né? Ou então o cara tem que pôr alguém aqui só para ficar fazendo cura, vai gastar água. Porque eu não quero com manta de cura, eu não quero com cura química, tem que ser só com água mesmo, eu não gosto desses outros sistemas, tá? Os ralos, né, foram feitos reposicionamentos, conforme a nossa paginação, e os ralos que já existiam, os que precisavam, foram substituídos por diâmetro maior. Então, esse aqui é um detalhe do projeto da Virgínia da Proasp, né, cedido gentilmente, que eu estou mostrando para vocês, onde você faz o chumbamento com grout, né, a manta você tem que ir dentro do ralo. Por isso que, se você está usando um tubo de 4, o meu ralo aqui tem que ter 5, porque a manta às vezes vem aqui para dentro, e são 2 camadas. Você acaba estrangulando, perdendo área interna. Se você colocar um ralo de 4, vai acabar sobrando um buraco de 3 polegadas. Né? Você estrangula. Então, busca aqui o ralo, os canos de 4, mas o ralo é de 5. Esse é o conceito, tá? Tá entre as emendas do contrapiso velho, né? Ou a camada de proteção mecânica velha com argamassa nova, né? Mesmo contrapiso, eles têm que fazer novos caimentos, lavar bem, não é para lavar com a VAP em bico fechado, mas em leque, né? O bico fechado por quê? Para não desagregar a superfície da proteção mecânica velha ou do contrapiso velho, né? Lugares pequenos para usar brocha, né? Para umedecer, porque é sempre SSS, superfície seca saturada. Se não ficar saturada, ficar seca, a hora que você lança a argamassa nova, a outra argamassa ela chupa e prejudica a aderência. Tá? Apesar que precisa chapisco também. Então aí tem essa. Era para limpar, para umedecer, aí você aplicava o chapisco sobre essa superfície. Nós demos 2 sugestões. Um chapisco virado na obra, utilizando CP2F, areia média grossa, balde e um PVA. No caso, o Palco 5000, que foi utilizado. Né? O Dirceu, ele falou assim, olha, eu prefiro, se for áreas grandes, aliás, áreas pequenas, né? Vamos usar um chapisco adesivo. No fim, acabou usando chapisco adesivo em tudo. Ele aproveitou o balcão em outra obra, né? E acabou sendo assim. Foi melhor você usar. Então, tá bom, vamos usar chapisco, vamos usar, então, ou o chapisco da Votoran, né? Que aí fica a argamassa Votoran com o chapisco do Votoran. No final, acabou usando o chapisco da Quartzolite, que ele também confia mais no chapisco da Quartzolite. Tá? Se fosse fazer na obra, ia ter que colocar um cartazinho, uma única pessoa lá fazendo a produção do chapisco, para o canteiro, mas isso foi abolido. Se fosse fazer na obra, ia ser um chapisco mais fluido, para que a pasta de cimento penetrasse sobre a proteção mecânica velha ou sobre o contrapiso velho, para você ter uma boa aderência, né? Ia ter que conferir a espessura, coisa que com chapisco adesivo, usando empenadeira de 8x8, não ia precisar fazer isso. Né, que vai ter uma espessura de cordão mais uniforme, e quer curar, mas isso tanto para o chapisco virado de canteiro, se fosse feito, ou para o chapisco adesivo, eu pedi cura de 3 dias, conforme manda o fabricante, tá? Muita cura. E para o recebimento do chapisco? A cada 100 metros quadrados, pega uma espátula e vê lá se você consegue arrancar o cordão, né? Se foi feito isso, eu não sei, mas a gente pediu para fazer. Né? Mas acho que sim, o engenheiro que estava lá, ele era bem chato, da assistência técnica, super exigente, bem crica mesmo, né? E tinha outro técnico acompanhando junto, da construtora, também, para ver se o serviço estava sendo bem feito, tá? E ele ia sempre mandando foto, né? Montou um grupo no WhatsApp, aquela coisa de sempre, né? E a execução da camada regularizadora, né? Então, a gente fez primeiro uma planta indicando
os caimentos e as posições das juntas estruturais, que estão em verde, né, e as juntas de movimentação, né? Então, feita essa paginação, que estão aqui com detalhe, ó, aonde ia colocar ralo, a gente fez um detalhe que, se fosse assentar a cerâmica, né, com um caimento bem nítido, e a cerâmica cortada como se fosse diamante. As regiões de escada, que eu vou mostrar mais à frente esse detalhe, fazer um cocoruto de uns 10 centímetros, porque se eu fizer tudo em argamassa, vai passar água por baixo, vai descer a escada pela contrapiso e vai acabar lixiviando na escada. E as juntas aqui, bem definidas, não precisa ser até o fundo, 2/3 de profundidade já estava bom, desde que fosse impermeabilizada e com o fechamento em juntagine, que eu pedi. Mas não quiseram gastar. A juntagine é cara, colocou poliuretano mesmo. Mas eu vou mostrar o detalhe da juntagine aí e fotos, né, a especificação, um detalhe também com poliuretano, tá? E a argamassa regularizadora? É o que está na norma, você põe lá, né, as taliscas, né, com a argamassa da Votorantim, né, em a argamassa de eixo horizontal, com a pazinha com a borracha, para não grudar nas paredes, para não dar finos, não dar retração, como eu já expliquei. O armazenamento não é essa aqui, tá? Essa aqui é um exemplo de armazenamento, que é da 2202, que é para fachada, né? E sobre pilhas no máximo 10 sacos, e se encostar na parede com uma lona. Não fizeram nada disso, eu vou mostrar a foto. Né? Mas, enfim, a gente põe na especificação, né? Faz as mestras, né? Faz a argamassa lançada entre as mestras e a régua para você ir puxando e indo no sentido do caimento, né? Igual tá aqui, ó. Desenho de norma, viu? A norma, a 13753, ela é uma receita de bolo. Vocês têm que ler norma. Tem que ler norma quem executa a obra, sabe? Para ver o que a norma diz, tá? Nas regiões de espessura acima de 5 centímetros de regularização da argamassa nova, eu pedi para colocar uma tela metálica da Morlan, malha 1,24, 2,5 por 2,5, diâmetro do fio 1,24, trigalvanizada a fogo, tá bom? Estica a tela, faz o corte, né, e põe uma paginação cruzada, igual esse detalhe, igual faz em piscina, só que nas regiões de contrapiso. Então, vai ficar, né, manta, aliás, laje, impermeabilização, camada de proteção mecânica, chapisco, né, entre a proteção mecânica velha e a camada de regularização com caimento, né? Espessuras grossas com uma tela metálica, tá? Que é o que está escrito aqui, ó. Argamassa 4201, matrix contrapiso deverá ser aplicada, sim. Se for muito grossa, em camadas de 2 centímetros, úmido sobre úmido. Isso que foi especificado. Ia dar mais que 5, uma tela metálica para segurar a retração. Tudo isso daí também foi solicitado, tá? Compactar, bem compactada essa argamassa, bem compactada para ficar resistente, né? Feito isso, cura mínima de 3 dias com água, porque é uma região muito quente, seca e baixa a umidade do ar e muito vento. Muita cura, e cura, né? E os ensaios de recebimento da argamassa de contrapiso, como eu já expliquei antes. Antes de aplicar cerâmica, a gente pediu para aplicar 2 demãos cruzadas de Via Plus 1000, né? Para quê? Para não dar eflorescência. Então, é como se fosse uma piscina, para não dar eflorescência. Então, foi aplicado 2 camadas de Via Plus 1000, né, em intervalos de 2 horas a 6 horas, dependendo da temperatura ambiente, em trechos pequenos que passava o tempo de cura, já ia sentando a cerâmica, porque eu só poderia estragar essa pintura aí, tá? Nos rodapés, nós fizemos um detalhe para refazer esses, praticamente foram todos feitos, tinha muita área solta de rodapé, né, com as torres principalmente, com o jardim nem tanto, né, então mandava pedir para abrir um pouco mais alto,
né, acima do trecho que estava soltando, 10 centímetros, para a hora que fizesse a proteção mecânica aqui, pegar uma área sem primer, para ter aderência, né? Então ia ficar assim, ó, tá vendo? Ó? E a tela embutida na fiada do bloco, entendeu? Desse jeito aqui, igual tá aqui, tá? Aqui um detalhe do projeto, ó, né? Então você tem aqui uma junta de dessolidarização, você tem aqui a proteção mecânica, a manta, tá vendo? A manta subindo, uma tela de reforço e tudo mais, aí você põe a cerâmica, respeita essa junta. Tem um detalhe melhor, esse é um detalhe de projeto de fachada, mas tem um detalhe próprio dessa obra, tá? E a execução das juntas de movimentação e dessolidarização, seguindo o que estava na obra, ó, juntas de dessolidarização e juntas de movimentação, né? Então foi feito um outro projeto, né? Vou voltar aqui, passou um motoqueiro, filho da puta. Então, a execução das juntas de movimentação e dessolidarização, seguindo, né, os padrões que estavam na norma, né, das juntas de dessolidarização e de movimentação. Então, foi feito um projeto de paginação dessas juntas com as saídas das cerâmicas também, né? Então, você tem aqui, ó, detalhe da junta de dessolidarização com as torres e jardineira, detalhe aqui do cocoruto, que eu falei para vocês, que eu vou mostrar mais à frente, né, e das juntas de dilatação, né, sobre as juntas estruturais, ou de movimentação, que são esses vermelhos aqui. Os verdes que estão aqui, ó, são as juntas estruturais, ó. Aqui é estrutural, tá? Aqui é junta estrutural, junta estrutural vem aqui, ó, ela fazia isso. Essas juntas, e os vermelhos, juntas de movimentação, pedindo uma junta Gini, igual tá esse detalhe aqui, tá? Mas, como a obra não queria gastar com junta Gini, que ia dar quilômetros de junta Gini, acabou utilizando mesmo poliuretano para piso, né? O das, eu não lembro a marca. Mas aqui, assim, põe a fita adesiva, né? Põe no carossel, aplica o produto, em seguida já remove a junta, remove a fita adesiva e já tem um acabamento lá das juntas. E assim que foi feito. Aí tivemos que fazer um outro detalhe, né, com selante e tudo mais, igual está aqui, que foi utilizado lá no canteiro, tá? Aqui o detalhe da junta de dessolidarização, tá vendo? Parede com piso. Então, você tem aqui o isopor, separando a proteção mecânica do que tiver aqui no parâmetro vertical, argamassa colante, camada de Via Plus, carossel, selante e a cerâmica, tá vendo? Olha aqui, ó, não tá grudado, não tem rejunte aqui, é selante. Se tiver rejunte, aquela que puxa, acaba levando tudo, e o pessoal insiste em colocar rejunte aqui. É selante que tem que colocar, tá? Nos tentos de jardins, a mesma história, aqui, ó. Regularização, laje, impermeabilização, argamassa colante, rejunte e selante nessa região aqui. Só como é uma junta de dessolidarização, é só na profundidade da argamassa colante com a placa e uns 6, 8 milímetros aqui de largura, ok? Então aqui, ó, aqui o desenho novamente mostrando para vocês. Esse é o final da segunda parte, tá? Agradeço a todos. A equipe, pessoal da TOT e o engenheiro Caio Pascolini Menezes, que está fazendo a edição desse vídeo para eu poder postar para vocês, tá? Ó, quero comentários, quero dicas do que vocês querem aprender aí, para poder falar para vocês. E agradeça e não esqueçam o seu like. Muito obrigado.